Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos aqui de volta com as nossas entrevistas especiais de final de ano, esse momento que a gente aproveita para trazer um balanço geral das principais commodities, dos principais assuntos do agronegócio que foram debatidos ao longo do ano. Agora a gente vai falar sobre o setor de cana-de-açúcar. A gente está aqui com o José Guilherme Nogueira, CEO lá da Orplana. José Guilherme, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, Erickson, a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da nossa cana-de-açúcar e dos produtos originados por ela. Bom, José Guilherme, a gente pode começar a nossa entrevista comentando que ele representou, né, a Orplana e levou um pouco do conhecimento dos canaviais brasileiros lá para Londres, né, fazendo esse trabalho. A gente sabe que nosso relacionamento entre Brasil e Europa teve um ano conturbado. Então, José Guilherme, como é que foi essa experiência de ir para Londres? Para que houve essa troca de informações, de conhecimentos, né, do setor de cana lá na Europa? Bom, Erickson, é sempre importante a gente posicionar como que o Brasil é visto lá fora. Então, atualmente, o Brasil é o principal produtor e exportador de açúcar no mundo. E, obviamente, que todos os países e as organizações sempre observam como que o Brasil vai performar em termos de produtividade e os possíveis impactos da produtividade e da produção no mundo como um todo, né? Atualmente, o fornecimento de açúcar no mundo ele é dado por cana e beterraba açucareira, né? Onde a Europa é muito forte na produção de beterraba açucareira. Entretanto, no mundo, há disponibilidade de açúcar, cerca de 80% do açúcar do mundo é oriundo de cana-de-açúcar e 20% do açúcar é oriundo da beterraba açucareira ou de outros tipos de beterraba que estão no hemisfério norte. Enfim, diante desse e de vários assuntos, nós pudemos abordar dentro da Europa. Primeiro, o posicionamento de sustentabilidade que o Brasil tem, né? Fica ainda algumas dúvidas do mercado europeu, ou mesmo algumas colocações tentando imputar dúvidas sobre a sustentabilidade no mercado brasileiro. Então, nós deixamos isso bem claro, repudiamos qualquer tipo de colocação ou de afirmação de que o Brasil não é um país sustentável. Não existe país no mundo que tenha uma reserva legal de 20% no bioma cerrado, né, no bioma que a gente entende que é de total produção, as APPs, né, a própria reserva legal, e toda a legislação brasileira que traz aí a sustentabilidade e o meio ambiente focados na produção aí responsável. Então, isso a gente deixou muito claro em Londres para todo o mercado e isso, como que isso vem acontecendo. Claro que o jogo comercial ele é muito forte, principalmente a França, a Alemanha, né, elas fornecem um volume de açúcar de beterraba grande dentro do mercado europeu, e isso eles se viram ameaçados com o contrato da União Europeia e Mercosul, com a redução ou quase a extinção das barreiras comerciais que estavam entre os países. Atualmente, 92% ou melhor, a taxação do açúcar ela é de 92% do açúcar brasileiro, né, do Mercosul, que chega na União Europeia, e a gente tem uma cota, né? E aí essa cota ela manteria, entretanto, essa barreira ela poderia chegar a zero. Então, por isso, a preocupação enorme dos europeus, e aí nós deixando claro que a ideia não é o Brasil ficar tomando o mercado de todo mundo, é a gente ter produtos competitivos no mundo em todo para que os consumidores possam consumir produtos mais baratos e ainda a gente estimular ainda mais o etanol, onde a própria açúcar de beterraba pode também fazer o etanol e aí retirar todo esse açúcar ou qualquer tipo de excesso que seria impactado dentro do mercado europeu. Então,
Esses dois assuntos foram assuntos muito tratados lá e a Orplana, junto com o Brasil, se colocou muito forte dentro desses itens na Europa, Erickson. Bom, dois pontos extremamente importantes, né? Um é a questão da sustentabilidade e abertura de mercado, né, diante da sustentabilidade, e o outro é o fornecimento, né, de produtos, né, para mercados internacionais. Agora a gente já começa a olhar e fazer esse balanço do ano, tendo essa visão, essa perspectiva de futuro, vendo que em algum momento, né, a gente vai ter essas aberturas acontecendo. A Europa a gente sabe, né? Eles conhecem pouco o Brasil. E aí, às vezes dá a impressão que eles conhecem pouco eles mesmos, né? Acham que vão ser autossustentáveis o suficiente, mesmo sabendo que não necessariamente é um fato, né? Que isso vai acabar acontecendo. Mas vamos olhar aqui para a gente, né, José Guilherme? Vamos ver como é que foi esse ano em questão de sustentabilidade e produtividade. O final de ano foi um ano difícil, né? Muita estiagem, tivemos as queimadas. Mas nesse balanço de fim de ano, essa estiagem, essas queimadas, o que a gente aprende e o que a gente começa a deixar para a próxima safra? Não, importantíssima essa sua colocação e é importante deixar claro para todos que nos ouvem, né, que o produtor é o que mais sofre com todas as mudanças climáticas que vêm acontecendo, né? Então a gente tem detectado que as mudanças climáticas elas aumentam o risco do nosso negócio, né, de produção de alimentos, né, de indústria a céu aberto. E os produtores precisam, sim, ter cada dia mais ações que mitiguem esses riscos. Foi um ano muito complicado, como você bem disse, né? Um ano com uma forte seca afetando o setor. Então, a gente teve municípios aí com 160, 170 dias sem uma gota de água, né? Uma gota de chuva. Então, isso impactou bastante a cana sentiu muito isso, principalmente aquela cana do terço final de safra, né, de julho para frente, foi uma cana que perdeu muito em produtividade e impactou, claro, na safra menor que a gente teve esse ano. Não é uma safra ruim, tá, em termos médios, mas foi uma safra menor do que a do ano passado. No Centro-Sul, por exemplo, a gente estima que o fechamento em março de 2025 algo em torno de 590 milhões de toneladas de cana de disponibilidade, aí uma redução aí de 13, quase 14% comparado com o ano passado, isso principalmente representado pela estiagem. Tivemos as adversidades dos incêndios, que infelizmente continuam ainda assolando boa parte da canavicultura, da silvicultura e de outras culturas que nós tivemos no país, né? Os incêndios e a forma com que aconteceram nesse ano foi um problema muito sério, né? Mobilizando todo o setor a se repensar e repreparar as formas, né, de mitigação e mostrar que, volto a dizer, as mudanças climáticas elas têm impactado muito na produção e na produtividade e a gente vai precisar de ações mais efetivas para isso. Mais seguro de safra, áreas com mais irrigação, nós devemos também estimular ainda mais esse tipo de manejo, né? E, claro, sempre combater aos focos de incêndio criminosos, né? As pessoas que colocam fogo ainda e que, claro, isso impacta e faz com que o produtor perca dinheiro, o produtor, a usina e toda a cadeia sofra com isso tudo, Erickson. Vale sempre reforçar nesse fim de ano, né, para quem está nos ouvindo, manda essa mensagem para quem vocês conhecem. Afinal de contas, muitas questões de combate a incêndio, esse conhecimento de combater incêndio dentro da agricultura, muitas dessas definições de combate a incêndio vieram do setor de cana, porque a cana é da natureza dela, ela queima fácil, a gente tem um histórico do passado brasileiro de ter a cana queimada. Então, assim, o time de treinamento de bombeiros, né, do setor de cana é intenso. Então, muitas dessas questões de combate a incêndio dentro do agronegócio vem do pessoal da cana-de-açúcar. Então, sempre que alguém te perguntar foi intencional, foi criminoso, não tem nem outra resposta que não seja não, afinal de contas, né?
todos esses bombeiros, já aqui fica o agradecimento a esse pessoal muito bem treinado pelas usinas, pelo pessoal da cana e que trouxe muito conhecimento de combate a incêndio para outros setores do agro. E aqui a gente continua as nossas perguntas, né, trazendo essa perspectiva, que a Orplana estimou aí, né, que essas queimadas atingiram 100 mil hectares. O que isso fica para 2025? Quais que são as primeiras previsões? A gente sabe que estamos com problemas de encontrar mudas no mercado, as rebrotas também, tem muita questão acontecendo com relação a isso. O que a Orplana está vendo com relação a esses primeiros passos já rumo a 2025 para a safra de 2025? Isso, Erickson, isso é importante a gente relatar, né? A primeira previsão nossa, ou melhor, no fatídico ali 26, 27 de agosto, a gente teve essa primeira previsão aí de 100 mil hectares, mas depois com os outros levantamentos e atualizações, a gente chegou que o Centro-Sul chegou próximo de 430 mil hectares de cana queimada, sendo ela ou cana em pé ou somente a palha. Então, um volume muito grande que impactou seriamente o setor e o volume de cana também, né? Claro que isso ainda é muito pequeno, perto de toda a área colhida que a gente tem de cana no Centro-Sul, mas o impacto, a forma com que aconteceu, os gastos, né, os custos que envolveram, então a gente acabou sendo assolado com cana de 3, 4 meses, uma cana menor, onde a seca perdurou ainda, então a brotação ela não veio como a gente esperava que ela viesse, e isso, claro, que acabou afetando. Então, mas volto a dizer, as mudanças climáticas e as adversidades, né, são os pontos que nós, produtores, vamos ter que trabalhar muito forte. Então, hoje, a gente tem regiões, né, por exemplo, o Brasil é muito grande, um país continental, onde você tem áreas que você tem, né, enchentes, como houveram no Rio Grande do Sul, e você tem áreas com seca tremenda, né, que houveram aqui na nossa região, né, de Ribeirão Preto e no Centro-Sul como um todo. Então, isso acaba afetando muito e a gente precisa dessas estratégias. Como que nós estamos prevendo tudo isso para o próximo ano ou para a próxima safra, para o próximo ciclo de 25, 26? A gente entende que a produtividade ela ainda vai ser afetada, né? Não somente dessa cana que não vem brotando, mas principalmente também do plantio dessa cana que vai acontecer agora nos meses de janeiro, fevereiro e março, onde a cana que a gente tem é uma cana muito fraca, porque ela sofreu muito com a seca, e a partir do momento que a gente pega essa cana e planta ela, o índice dela de plantio, de pegamento, de germinação, né, ele acaba sendo afetado. Então, certamente, isso vai ser um ponto para a gente analisar e rever as nossas projeções. A gente entende que a nossa projeção ela deve ficar um pouco menor do que a desse ano, algo em torno de 582 milhões. Entretanto, ainda temos aí os meses de dezembro inteiro, os meses de janeiro, para ver se as chuvas continuam regulares, elas estão nesse momento, chuvas regulares, mas a gente precisa que a cana realmente ela reverta toda essa água e todos os fertilizantes que estão colocados na terra em germinação, em biomassa, para que nós tenhamos um novo ciclo aí de 25, 26 vigoroso e com volume de cana aí estimado e a gente melhorar as nossas estimativas, inclusive, Edson. Esse é o ponto que a gente espera também, né? Que essa nova cana que está chegando chegue com muito vigor, porque agora a gente vai trazer alguns pontos que podem chamar a atenção, né, dos usineiros, né, do pessoal da cana, que são pontos mais positivos, né, a gente pode dizer assim, e são pontos que precisamos ficar de olho. São 3 pontos, né? O mercado de carbono está aberto, né? Então os usineiros vão ter uma participação direta, né, no crédito de carbono. O segundo ponto é a questão dos combustíveis do futuro, né? A gente vai olhar cada vez mais para essa presença da cana. A cana, tradicionalmente no Brasil,
já transformou, né, o uso de energia e combustível no Brasil, e agora a gente tem cada vez mais essa participação, né, da cana-de-açúcar para os combustíveis do futuro. E o terceiro ponto é a competitividade do açúcar. A gente vê esses preços do açúcar muito positivos e ano que vem a gente vê alguns competidores internacionais muito restritos, principalmente Índia, muito restrita na participação de açúcar. Então a gente tem aí uma perspectiva de preços remuneradores, né, trazendo 3 pontos positivos. Com relação a esses 3 pontos, o que você pode acrescentar aqui para a gente, trazer essa mensagem de fim de ano para o pessoal aqui? Bom, Erickson, eu vou até incluir mais um ponto aí, que é a revisão do Consecana, que para nós produtores é importantíssimo no processo que está acontecendo. E aí a gente abre um pouquinho e fala um pouquinho desses 4 pontos, se você me permite. Então, primeiro, né, como você bem mencionou, o mercado de carbono ele é uma oportunidade, né? O RenovaBio ele já é existente. Nós estamos trabalhando muito forte para que o produtor seja incluído o mais rápido possível nessa política pública. Infelizmente, o produtor de cana ainda não está dentro da lei, e hoje somente as usinas acabam conseguindo os créditos de carbono através, ou melhor, os créditos de CBIO, crédito de descarbonização, através dessa política, e a gente tem feito um trabalho forte com isso. Várias usinas estão pagando, entretanto, algumas não estão pagando, e isso afeta muito a competitividade do produtor de cana aqui no país. Então, esse é um primeiro ponto, e claro que esse projeto Aurplana em Brasília, né, junto com os congressistas, junto com o Senado agora, também trabalhando junto com o Executivo, para que a gente consiga ter essa lei de inclusão dos produtores o quanto antes. Esse é um primeiro ponto e é uma oportunidade gigantesca para os produtores. E, claro, aquelas usinas que usam os dados dos produtores e não repassam recursos para ele, a Aurplana também está fazendo as suas ações, né, orientando esses produtores em como conduzir esse processo para que ele tenha a sua justa parte entregue dentro do modelo do RenovaBio. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, como você bem colocou, né, é a oportunidade do combustível do futuro. Então, a estrada está pavimentada, as leis estão, né, a gente tem um arcabouço legal importante para avançar nisso. Então, a gente tem oportunidades como o SAF, como o bunker, né, o combustível marítimo, que pode ajudar e muito a consumir mais etanol, a usar mais o biocombustível, trocando o combustível fóssil e fazendo com que o setor seja estimulado a produzir mais. E aí, com isso, os preços, obviamente, tendem a aumentar, e esse não é só um fato nacional, né, dentro do país, que foi muito importante ter essa sinalização, ter esse entendimento, mas também internacional. E além, claro, do aumento da mistura que está dentro do combustível do futuro, saindo dos 27, podendo chegar até 35, mas aí com a bandeira verde aí que a gente está esperando o quanto antes para passar para os 30% da adicional de etanol anidro para a gasolina. Então, esses são alguns pontos aí de oportunidades que podem acontecer e que devem acontecer dentro do modelo do combustível do futuro. E o terceiro ponto que você bem mencionou também, que está voltado também com o processo de sustentabilidade das ações que os produtores, né, e as usinas vêm fazendo dentro do ambiente, da agricultura. Essas oportunidades o produtor não pode deixar de garantir e oferir esses rendimentos, né? Trabalhar com a produtividade e com isso, claro, o mercado de açúcar, né, ele é muito, ele acaba sendo muito volátil também. A partir do momento que o Brasil produz muito açúcar, acaba que o mercado acaba reduzindo o preço do açúcar pela quantidade ofertada, né? Mas a produtividade que os produtores têm tido dentro das regiões Centro-Sul tem ajudado muito eles a oferirem os ganhos. Claro que ainda o produtor poucas vezes consegue travar o seu ATR,
né, o seu rendimento na cana, como o açúcar e como as usinas conseguem fazer isso com o açúcar, né? As usinas conseguem aí travar com 2 anos e tal, e os produtores não conseguem travar o ATR. Mas, diante aí do quarto item que eu gostaria de mencionar, que é o Consecana, a gente entende aí que é um alento ao produtor essa revisão dos parâmetros técnicos e econômicos, onde entraria uma participação melhor aos produtores, incluindo aí a bioeletricidade, que não é integrada hoje dentro do volume de recursos dentro do ATR, e, claro, melhoria também com as participações no açúcar e também no etanol. Então, temos aí uma série de oportunidades, temos muito trabalho também para que isso tudo aconteça e a gente consiga reverter todas essas ações em realmente recursos e receita para o produtor. É isso. 2025 aí que chegue aí com muitas questões positivas, desafios herdados de 2024, mas muitas oportunidades se abrirão aí para o pessoal da cana-de-açúcar. José Guilherme, muito obrigado pelas suas informações, seja sempre bem-vindo. Deixa aqui um espaço para você deixar uma mensagem de fim de ano para quem está nos acompanhando. Obrigado, Erickson. Obrigado a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar com vocês. A gente passou um ano realmente muito desafiador, né, em termos das adversidades que a gente teve. Mas pensar o ano de 2025 como um ano aí de oportunidades, como um ano de muito trabalho, com intensa perseverança e trabalhar com muita sabedoria, né? Os produtores precisam ter muita sabedoria e organização, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. Um produtor pode ser grande, com 3, 4, 5 mil alqueires de terra, mas próximo aí a outros players ele fica pequenininho. Então, as organizações coletivas, as ações coletivas e associativas, elas precisam ser integradas e o produtor precisa participar desse processo todo junto. Então, que tenhamos aí um Natal, um final de ano esplendoroso a toda a família, para a gente repensar bastante, claro, ter um excelente 2025 para todos nós, Edson. Muito obrigado. Conversei então aqui com José Guilherme Nogueira, CEO lá da Orplana, trazendo aí suas mensagens de fim de ano e esse balanço de 2024, né? Um ano difícil para a cana-de-açúcar, né? Muitas secas, queimadas, diminuiu a qualidade, diminuiu a produtividade da cana. Teremos reflexos em 2025, né? É praticamente inevitável, mesmo com essas chuvas de fim de ano trazendo um alívio aí para o setor, mas né, teremos uma herança da safra 2024 em 2025, um ano que também teremos muitas oportunidades para a cana, para o etanol, para o açúcar, enfim, para o setor como um todo, desde os usineiros aos produtores rurais, teremos oportunidades. Então fiquem atentos a essas oportunidades e a esses desafios que virão aí em 2025. Para ficar atento a essas questões, siga, né, o canal oficial do Notícias Agrícolas, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, assim você recebe as notificações sempre que um vídeo novo entra no ar. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.